Momento do Discipulado. O fim da vida do rei Saul mostra que, sem discipulado, as lutas podem levar uma pessoa ao pânico e, como ele, ao suicídio. Mesmo que a pessoa não suicide, ela pode estragar o restante da sua vida. Há muitos crentes acomodados. Eu estou falando agora, pregando para muitos obreiros trancados dentro de casa, que já estiveram na frente do combate na obra de Deus e agora estão anulados dentro de casa. Mas há outros sobre os quais Deus fez vir enfermidades para despertá-los, e eles se enrolaram com a enfermidade, se renderam à enfermidade, ao invés de pedirem misericórdia a Deus, aceitaram. A Bíblia traz vários reis que a história deles, que receberam um castigo de Deus, mas eles não se humilharam. O Saul é um deles, eu estou comentando. Mas o rei Asa ficou doente dos pés, e na sua doença, ele foi um rei bom de um modo geral, mas no final ele se anulou, ele não buscou a Deus, mas buscou aos médicos. E por isso o final da vida dele foi muito triste. Mas há outros e outros. O rei Zedequias teve grandes oportunidades de Deus. Deus mandou o profeta Jeremias falar com ele. Ele não aceitou a palavra. O final foi horrível. E assim vários outros reis que foram atacados de lepra. O rei Ezequias, um grande rei, mas no final, quando Deus deu uma palavra dura, ele não pediu misericórdia, não se humilhou e morreu tristemente, tendo gerado aquela praga que foi o filho Manassés. Pois é, histórias que nos ensinam quantos perderam o rumo da carreira proposta pelo Senhor. Quantos já perderam a continuidade e a perseverança e hoje estão jogados, largados, anulados. Enfim, é triste. Mas eu quero focalizar o Saul. A vida inteira ele teve oportunidades de Deus. No início de ter nascido num lar rico, com boa instrução, ele recebeu o que havia de melhor. Ele aprendeu a lutar e Deus o abençoou, por isso ele se tornou um rei. E como rei, inicialmente foi muito bem. Deus o abençoava em tudo que ele fazia. Ele tinha vitórias para onde quer que ia. E inicialmente ele tinha um coração sincero, mas depois foi se deixando levar pela vaidade. Por fim, o eu dele levou à desobediência e ele foi rejeitado pelo Senhor. Quando foi rejeitado, aconteceu uma coisa horrível, que foi o Senhor tirar dele o espírito e colocar em Davi. Você ainda tem um espírito, a unção de Deus sobre a sua vida, meu irmão? Ou será que Deus já desistiu de você e já tirou o espírito e a unção? Minha irmã, coisa triste é quando a pessoa fica na situação de Saul. Dali por diante, a vida dele foi descendo, descendo, descendo. Ele continuou como rei, reinou 40 anos, mas sem unção, sem a direção de Deus. Não tinha mais o líder Samuel, não quis o Samuel como líder no final, até o Samuel morrer, e depois não quis mais líder nenhum. Ele achou que era o tal e não buscou conselhos. No fim da vida, em desespero, ele foi buscar conselhos em uma pitonisa que consultava demônios. Ela dizia que consultava espíritos de mortos, mas nós sabemos que ela consultava demônios. E o Saul foi consultar em desespero e pânico no final da vida um demônio. Foi
aquele demônio que não ajudou em nada, porque só falou o que ele já sabia, apenas o desanimou mais ainda. Em pânico, em desespero, o final da vida de Saul foi triste. Por fim, numa batalha, sendo derrotado, ele se matou, ele suicidou. É um exemplo que fica para nós na Bíblia. Tudo começou lá atrás, quando ele se achou autossuficiente e que não precisava mais de líder. Ele não precisava de autoridade espiritual. Esse termo, de vez em quando Deus mostra visões, revelações com telhados, a chamada cobertura espiritual é essencial. Feliz daquele que tem uma cobertura espiritual. Quando eu, no final de cada culto, declaro a bênção de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho consciência daquilo. E Deus honra aquela bênção, abençoando os que a estão recebendo. E eu tenho visto como Deus abençoa todos que estão debaixo da minha liderança espiritual, da minha cobertura espiritual. Deus abençoa. E eu também peço isto a Deus. É fundamental estar debaixo de autoridade, debaixo de liderança espiritual, para ter também a bênção que vem de cima de Deus através da autoridade. A bênção de Deus não vem no ar, não vem por acaso. A bênção de Deus não vem como um sorteio para qualquer crente. E também não é pelo ativismo, não é por você fazer muito, fazer isso ou aquilo, mas a pessoa em pânico não tem a quem recorrer. Isso é um problema sério. Quantos crentes em desespero saem pedindo oração para todo lado? Alguns em pânico entram nas igrejas que prometem bênçãos, fazem campanhas, deixam mundos de dinheiro ali em campanha para ver se recebe um milagre e não recebe, não adianta, não é por aí o caminho. Pessoas estão sendo enganadas em pânico. Crentes estão indo para a internet desesperadamente buscar mensagens que eles querem ouvir. Eles estão buscando na internet pregadores que pregam o que eles querem ouvir, cumprindo Isaías 30, versículo 10. Não nos profetizem mais, não nos digam palavras duras, profetizem-nos ilusões. As pessoas estão dessa maneira buscando pregações de ilusões na internet, pregadores que pregam o que elas querem ouvir para acalmar seu coração. Esse é o processo aí da psicanálise. Não trata a causa do problema, que é a culpa do pecado, mas tratam a consequência, o sintoma, acalmando a pessoa. E Deus quer que a gente trate a causa do problema. Você está debaixo de autoridade, você reconhece uma liderança, você se considera um discípulo de alguém, uma discípula, tem um líder, alguém que se interessa por você, que pode dizer palavras duras para você, verdades que você precisa ouvir. Você tem um líder, você tem uma líder. Entenda que isso é fundamental na vida. Sem o discipulado, nos momentos difíceis, a pessoa entra em pânico, a pessoa faz bobagens mesmo, porque ela não sabe o que faz. Naquela hora difícil, ela não sabe o que fazer. Quem não tem um líder, um pastor pessoal, um discipulador, vai passar aperto nos momentos difíceis.